Olá, estamos mais uma vez aqui na TV Show, na frente só você. Nós falamos no programa passado sobre a amargura. E neste programa de hoje nós vamos falar sobre o rancor. E no programa passado que o rancor, a amargura, ressentimento, ódio, tudo isso é bastante complicado para trabalharmos nas nossas emoções, é mesmo na nossa mente. E nós precisamos pensar muito sobre essas coisas. Nós normalmente não gastamos tempo para entender o que é o ódio que nós carregamos. Pastor, eu não tenho ódio contra ninguém. Vai nessa, acredita nisso, como diz aquele grande teólogo baiano, o compadre Washington. Sabe de nada, inocente. Então você precisa trabalhar isso dentro de você. Ter uma introspecção, gastar tempo essas coisas, e você se assustará ao ver quanto lixo você carrega dentro de você. Nós falaremos hoje sobre o rancor. Falamos na semana passada sobre a amargura e hoje nós falaremos sobre o rancor. Não se esqueça, eu ficarei rancoroso com você. Se você não se inscrever no canal, é só ir lá, inscreva-se. Clica no inscreva-se e você já está inscrito. Dá umas pancadas lá no sininho. E o rancor aumenta mais se você não compartilhar esse vídeo com pessoas. Tudo bem? Meu nome é Walter Azzolini, eu sou aqui da cidade de Naviraí. E eu tenho um carinho muito especial pela TV Show, pelo privilégio que eles estão me dando de gastar 1 hora por semana para ajudar você, para que essas lives, esses programas possam tocar a sua vida, para aprender a ser um ser humano melhor e que você realmente fazer a sua vida caminhar. Amém? Dá uma seguradazinha aqui, o Samuca vai rodar a vinheta e eu volto em 2 minutos. Opa, olha nós de volta, gente. Nós como anunciamos, nós íamos falar e estamos falando sobre o rancor. E o meu já está pequenininho, porque eu nem precisei falar e ele já ligou o cronômetro. E se ele não liga o cronômetro, cara, eu fico perdido aqui. Então, vamos lá. Conforme eu disse na semana passada, quando nós falamos sobre a amargura, quando eu busco esses temas, a parte bíblica é comigo. Agora, o significado, as características, o que envolve isso, eu estou buscando em livros de psicologia, livros de psicanálise, às vezes até livros de psiquiatria, porque eu preciso entender o gênero humano. Eu preciso, quando falar sobre o rancor, eu preciso saber o que é que uma pessoa rancorosa pensa, o que é que uma pessoa rancorosa faz. E eu não tenho esse conhecimento científico sobre isso. Conheço alguma coisa da psicologia pastoral, a gente aprendeu na universidade e a gente, por força do ofício e do chamado, a gente continua estudando, mas não é algo do nosso cotidiano. O cotidiano para nós é Bíblia. Cotidiano para nós é Bíblia na nossa vida pastoral. E a Bíblia que eu estudo em casa é a mesma Bíblia que eu ensino para os nossos queridos irmãos da Igreja Metodista de Naviraí. Aliás, você está precisando fazer uma visita lá para nós, hein? Na Ipuitã 953. Não apareceu lá e diz, pastor, eu vi o seu programa na TV Show. Por favor, prestigia. Ok? Então, nós olhamos sobre a ciência. E aí nós pegamos o que a ciência diz e o que a palavra de Deus diz. Então nós fazemos um estudo sobre o rancor.
porque eu não tenho uma varinha de condão, eu não tenho uma bola de cristal, eu não tenho nada que eu possa fazer para te ajudar e tirar isso com passe de mágica. Isso exige trabalho, isso exige dedicação, isso exige esforço. Eu sinto muito, mas é assim que as coisas são, tá? Então, vamos lá. O que é rancor? O que é que diz o dicionário sobre o rancor? Ressentimento intenso provocado por um ultraje ou uma ofensa que ocorreu na sequência de eventos vivenciados aonde? No passado. Ou seja, você sofreu muito no passado com uma porção de situações, uma única grande situação. Ok? Isso causou em você uma mágoa, um grande melindre. Ou seja, você ficou nesse aspecto com um mimimi. Ah, pastor, então é brincadeira? Quando a gente diz, o fulano é cheio de mimimi. Dá uma pesquisada por trás desse mimimi. Procura saber como foi a vida dele no passado. Quais os problemas pelos quais ele passou. E aí você vai entender ele. Você desculpa se eu te frustro, porque a gente está com mimimi. Até para nós, até pode ser. Mas para ele, o que às vezes nós dizemos ou fazemos é uma ofensa grave. Ele carrega o rancor. Você está entendendo? Já estou dando spoiler sobre o que vai acontecer nesse programa hoje. Outra, quantidade desmedida de ódio. Pastor, eu não sei o que é desmedido. O que é desmedido? Desmedido é algo muito grande. Você já passou aqui nas rodovias e tem aqueles caminhões que carregam cana? Às vezes o cara tem 4 tritrem e quadritrem, que tem 4 carrocerias cheias de cana. Agora imagina um caminhão desse com 490 carrocerias cheias de cana. Ou seja, é uma enorme quantidade de ódio foi guardando de todas as situações pelas quais ela passou. Ela tem cólera. Cólera não é cólera doença, embora seja pior. É algo encolerizante, enraivecedor. Ela tem raiva. Ela tem malquerença, ou seja, ela acha que as pessoas não gostam dela e ela também não gosta dos outros, por algo que alguém falou ou alguém fez. Vamos continuar aqui. O que mais tem, pastor? Tem repulsa, antipatia, aversão por algo ou por alguém. Se você assistiu a live da semana passada e tiver a paciência de assistir a amargura e junto o rancor, você vai se assustar. Você vai se assustar porque quando eu estava preparando esses estudos, eu me assustei. Eu fiz o de amargura, quando eu terminei o de amargura, eu emendei no de rancor. Eu me assustei com a quantidade de sentimentos ruins que as pessoas carregam dentro delas. Um pensador espanhol chamado Ortega y Gasset, ele diz: rancor é o que advém de um sentimento de inferioridade. Eu vou dizer de novo: rancor é o que advém de um sentimento de inferioridade. Pessoas que não se sentem na mesma altura por uma questão intelectual ou até mesmo política, elas se sentem menores ou indignas.
Muitas vezes, você que está me ouvindo, precisa ou precisará apresentar um trabalho na escola, na faculdade. E a sua mão gela. Pode pensar que você tem que ir para frente para 30, 40, 50, 60, 80 colegas. Esse medo de falar em público, muitas vezes é um sentimento de inferioridade, de que alguém sabe mais do que você. Eu me lembro que no tempo, eu sempre ler, de estudar, então nós apresentávamos os trabalhos e os meus colegas, eles ficavam lá na frente como se tivesse um canhão voltado para eles. Eu puxava uma cadeira, eu sentava no braço da cadeira, esperando a vez. E aí chegava a minha vez de apresentar, eu apresentava para eles com essa mesma naturalidade que eu estou falando com você. E aí o pessoal, depois da apresentação do trabalho, eles diziam, mas Walter, como você consegue ficar tão calmo? Eu falei, o meu segredo é dominar o assunto. Quando você tem que explicar alguma coisa para alguém, você tem que saber sobre o assunto que você vai falar. E quando a gente apresentava o trabalho, cada elemento do grupo fazia parte do trabalho. Eu lia sobre a minha parte e sobre a... Porque normalmente eu ficava por último. E aí depois o professor fazia pergunta. Para cada um ele fazia uma pergunta específica. E os meus colegas, eles estavam na resposta. Porque eles não tinham estudado, não para aprender, mas para fazer o trabalho. E eu nunca me preocupei com nota, eu sempre me preocupei com aprender. Então, a pergunta dos outros e a minha. Por quê? Porque eu estava bem preparado. Então, não era uma questão de ser superior, mas também não era uma questão de ser inferior. Ok? Se prepare. Outra senhora é a Madame Suetini. Ela diz que a força que tiramos do rancor e da irritação é apenas fraqueza. Você assistiu o vídeo da semana passada, você percebe que as pessoas amargas, elas se irritam e elas vão contra outros. Isso não tem nada de fortaleza. Isso tem a ver com fraqueza. Pessoa amarga, pessoa rancorosa, é uma pessoa fraca. Ela não tem força interior. Acha incapaz de resolver a própria os seus problemas. Isso é fraqueza. Quando você... Por favor, ore por essa pessoa. Não tenha sentimentos ruins, ou seja lá o que for. Ore por essa pessoa. Abrace, esteja junto, esteja perto. Essa pessoa precisa de ajuda. Porque ela utiliza o rancor como o rancor e a irritação, como a Madame Suetini, ela está dizendo, isso é só fraqueza. Então ela grita, ela esperneia, ela ofende, ela acha que ela está sendo muito forte. Ao contrário, é uma pessoa fraca. Como diz o Ortega y Gasset, é um sentimento de inferioridade. Eu tento superar isso agredindo, gritando, falando alto e ofendendo. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz assim: não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda amor. O apóstolo Paulo está falando sobre o amor. Lá no final ele diz, permanece pois a fé, a esperança e o amor, e o mais importante desses três aqui é o amor. Então aqui ele ama, ele não maltrata, ele não procura o seu próprio interesse, ele não fica irado facilmente, e ele também não guarda rancor. Características. Uma pessoa rancorosa. Você vai perceber que o que nós falamos sobre perdão, o que nós falamos sobre amargura e o que nós
rancor, eles estão intimamente ligados. É como uma estrada que passa por 3 cidades. A cidade do perdão ou da ausência dele, a cidade da amargura, a ausência dela, e a cidade do rancor ou a ausência dele. Ok? A primeira característica, são 7. Ela não perdoa e ela não. A pessoa rancorosa, ela não perdoa e ela não esquece. Ela não se permite perdoar a quem as feriu ou as magoou. Elas não esquecem o que aconteceu. Ficam presas aos fatos e aos lugares. O ressentimento se mantém intacto por anos. Ou pela vida toda. Se não por a vida. Se criar. Todos esses sentimentos, eles permanecem. A pessoa rancorosa, ela não perdoa. Ela não perdoa a pessoa que atingiu. E ela não esquece daquilo que a pessoa fez para ela. Ela não esquece. E ela não perdoa. Ela não se permite. Porque aquilo que nós falamos sobre o perdão. Quando nós retemos o perdão para alguém, mesmo que por vontade própria, nós é quem. E é como se aquela pessoa tivesse dado para a gente uma promissória. Ou seja, conosco. E no melhor espirro, ou no menor espirro, eu vou lá cobrar a fatura. Ela tem que pagar. A outra coisa, ela fica presa a fatos ou lugares. E é engraçado que a pessoa rancorosa de tudo, cada situação, cada fato e de cada lugar, é capaz dela saber a cor da parede e a roupa que eles estavam usando. Esse ressentimento, se a pessoa liberar o perdão, se ela não cuidar da sua amargura e se ela não cuidar do seu rancor, ela ficará nesses fatos, nesse ressentimento por anos. Depois dessa primeira característica, nós vamos ouvir uma parada pelo nome de Samuel. Daqui a pouquinho estamos de volta. Não sai daí, adore ao Senhor conosco. Move o coração de Deus, um louvor pode estremecer o lugar onde se adora a Deus. Louve, mesmo em meio a tanta prova, não olhando as circunstâncias. Um louvor enaltece ao Senhor. O segredo da vitória é não ter hora pra adorar, não impor limites ao Senhor, ter um coração adorador, quebrar a regra, se envolver pra ver a glória descer, tem que se entregar por inteiro, se humilhar perante a presença de Deus, pra ver a glória de Deus, sentir a glória de Deus. O louvor move o coração de Deus, um louvor pode estremecer o lugar onde se adora a Deus. Oh, louve, mesmo em meio a tanta prova, não olhando as circunstâncias.
que se entregar por inteiro, se humilhar perante a presença de Deus. Opa, estamos de volta depois desse belíssimo louvor da pastora Shirley. Nós estamos falando sobre a amargura, traçando características de pessoas rancorosas. A amargura, semana passada, nós estamos nesta semana sobre o rancor. É que eu estava fazendo no blog anterior ligação entre a amargura e o rancor. Falamos da primeira característica de pessoas que perdoam e que não esquecem. A segunda característica são pessoas orgulhosas. Essas pessoas orgulhosas, isso é um traço distintivo. Pastor, o que é distintivo? É aquilo que a gente põe no bolso? Não. Distintivo que vem de distinto. Ou seja, é algo que o rancoroso é. Pastor, isso é uma afirmação da psicologia. O rancoroso, ele é orgulhoso. Se dormir toca, Jesus não voltará a segunda vez. Porque o rancoroso já está aqui na terra. Está assim, ele é pessoa 1/2 da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Está aqui no meio, entre o Pai e o Filho. Óbvio que isso é um exagero, gente. E disso. Mas é para você ver como pensa o rancor. Ele é a segunda pessoa na Trindade depois de Deus. Então, fato, o Pai, Ele, o Filho e o Espírito. Todo rancoroso, ele é essencialmente orgulhoso. Essa é uma característica, esse é um traço distintivo. Todo orgulhoso é orgulhoso. Pastor, eu perguntei para o rancoroso e ele disse que não é orgulhoso. É lógico. O rancoroso vai dizer que ele não é orgulhoso, que ele é humilde, que ele é doce, que ele é tratável, que ele é a melhor pessoa do mundo abaixo de Deus. Nem Cristo é tão bom quanto ele. Ok? Samuel está rindo aqui. Seus sentimentos podem mais do que o seu raciocínio. O que está acontecendo com isso, minha gente? O rancoroso, o sentimento dele, o sentimento não sai da razão, sai da emoção. Pastor, o senhor está apontando, o coração é mais para cima. Não, eu estou apontando para o intestino. Porque o rancoroso tem aquilo que passa no meio do intestino, é aquilo que o rancoroso tem na cabeça. Por causa do orgulho. Ele é orgulhoso. Ele é orgulhoso. Então ele não trata os sentimentos, as machucaduras, ele não trata com o cérebro. Ele trata com a emoção. Entende? Porque quando nós somos ofendidos, quando alguém nos faz mal, nós buscamos raciocinar, pensar, refletir sobre aquilo. Chegar naquele que nos ofendeu e dizer, putz, cara, você falou isso de mim, foi isso. Então, olha, não foi. Olha, foi aquilo, foi isso que eu entendi. Então eu quero dizer que eu libero perdão sobre a sua vida. E aquele que nos ofendeu precisa ser maduro para dizer, puxa, se você se sentiu ofendido, perdão, não foi minha intenção. Ali há, e não tem essa história, não, então tá tudo bem, deixa para lá. Não deixa para lá não. Libera perdão e o outro pede perdão para você. Quando for o contrário, a mesma coisa. Quando alguém vai falar para você me machucou. Aí você diz, putz, cara, não tive essa intenção. Eu fiz isso. Você fez porque você falou isso e isso.
olha, eu não tive a intenção de ofender, mas se te ofendeu, por favor, me perdoa. Eu só quis dizer isso. E não explique muito. Acabou ali, liberou o perdão, acertou a situação, acabou. Não fica dando explicação. Porque o mais importante não é a explicação, é você matar o assunto. Perdoou, liberou o perdão. Perdoou, liberou o perdão. Acabou. Morreu o assunto. O orgulho é mais forte do que deseja ou o melhor a ser feito. Então, o rancoroso, ele não está preocupado se o orgulho vem na frente da razão. Se o orgulho vai ser alguma coisa boa ou ruim. É assim que ele sabe agir. E ele age assim porque ele não sabe agir de uma outra forma. O rancoroso só sabe agir com o orgulho na frente, porque ele não sabe fazer outra coisa. Ele não é como aquele que pensa, que raciocina, que reflete. Ele não busca uma solução para o problema. Ele sempre dá uma volta para o problema, para continuar brigando. Cachorro correndo atrás do rabo. Só que o rancoroso não sabe disso. Por isso ele precisa de ajuda. Outra característica básica do rancoroso. Ele se ofende facilmente. Ele acha que tudo aquilo que os outros dizem ou que os outros fazem é para atingi-lo. Logo, ele está sempre na defensiva. O rancoroso está sempre na defensiva e pronto para atacar. O rancoroso, ele se ofende facilmente. Ele crê que todas as pessoas o atacam com palavras ou com ações, por isso ele fica na defensiva. E ele está sempre pronto a desferir golpes violentos. Não só no modo físico, como no modo emocional. Olha a carga que o rancoroso carrega. Isso, como nós falamos nas lives do perdão, isso são mochilas que nós colocamos nas costas. Você já viu algum documentário, teve curiosidade de ver como é que alguém sobe o Monte Everest? 8.700 e mais algumas coisas de metros de altitude. Então tem o alpinista que sobe com as blusas, quando muito uma barraca, e tem o tal dos chefas ou chepas, acho que são chefas, são nepaleses, porque o Monte Everest é da cadeia de montanhas do Himalaia, que fica no Nepal. Então, esses chefas ou carregadores, eles são nepaleses, acostumados a carregar muito peso. Então, os alpinistas levam comida, levam oxigênio, levam um monte de coisa. Não leva não. Quem leva são os chefas ou os chepas. Eu confesso que eu não me lembro direito qual dos dois. Enquanto o alpinista leva 10, 15, 20 quilos, os carregadores nepaleses levam mais de 100. 8 quilômetros e não sei quanto de altura. Então, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que as pessoas rancorosas carregam tanto ou mais peso do que aqueles carregadores nepaleses. Guardam todo tipo de ofensa.
deturpam tudo aquilo que ouvem. Para terem material, para terem armamento, para ter munição para usar na hora necessária. Mesmo que fora de contexto. Vocês percebem? Está tendo uma pequena desavença canina aqui do lado, tá? Por isso que você está ouvindo esses latidos de cães. Então, essas pessoas rancorosas, elas se ofendem facilmente, ela crê que os outros a atacam e elas ficam sempre na defensiva. E elas guardam munição, elas guardam material para expor na hora que alguém as confronta. Para essas pessoas, o confronto é um horror. Por quê? Porque no confronto, elas são obrigadas a sair fora do orgulho e usar o raciocínio, a razão, a reflexão e entender, puxa vida, eu estava errado. Um rancoroso jamais faz isso, ele está sempre certo. Ele discute por tudo, ele briga por tudo e ele está sempre correto. Como é triste pessoas assim. E tem muita gente desse jeito. Essas pessoas, elas estão sempre certas. Essas pessoas nunca erram. Como eu disse sobre o orgulhoso, ele é a segunda pessoa da Trindade. São pessoas top. São pessoas porque olham. São pessoas orgulhosas, são pessoas sem pecado, sem erro, são pessoas que não machucam ninguém, são pessoas ótimas. Mas elas sempre estão na defensiva quanto aos outros. Elas estão sempre prontas a devolver. Por isso elas estão sempre certas. Tem determinado, querido, que eu e a gente acha que também está certo. Mas que não seja na... Mas depois a gente pensa e diz, eu não estava certo não. Aquilo está errado. E aí a gente precisa consertar isso. Porque senão a gente deixa o dito pelo não dito. Mas o rancoroso está sempre certo. O rancoroso, ele sai de você e para ele está certo, ele está errado em tudo, você está errado em tudo e não discuta. E tudo aquilo que você conversou com ele, ele guardou. Na hora de confronto, numa hora de confronto, ele vai jogar tudo isso em cima de você. Para quê? Para dizer que ele está errado. Isso tudo nós precisamos ter em mente. Precisamos olhar cada uma dessas características e saber se nós somos rancorosos. O que de rancor há dentro de nós? Quando eu falei perdão, eu disse, eu perdoo, mas é ele lá e ele. Então, se você tem esse tipo de pensamento, você acha que é assim que a banda toca, começa a ter cuidado. Você está se tornando uma pessoa rancorosa. E isso vai te causar sérios problemas. Isso vai te causar sérios problemas no decorrer da sua vida. Porque você continuará a ser rancoroso. E continuará carregando mochilas, mochilas e mais mochilas. Nós não sabemos de tudo. Nós não sabemos de tudo. O filósofo Sócrates dizia uma frase muito legal. O Sócrates dizia, a única coisa que eu sei é que nada sei. Então,
sabemos. As pessoas não são entendem. Eu só sei de uma coisa, que eu não sei tudo. Quando nós não aceitamos isso. E quando nós não aceitamos isso, nós achamos que sabemos tudo. Aí nós precisamos dar uma olhada para dentro de nós. E se nós efetivamente somos rancorosos. Eu estou dando a vocês alguns. Eu espero que isso possa. Dá uma segurada aí, nós vamos para o intervalo rapidinho, é 2 palitos, eu vou ali, já volto, até já. Loja especializada em tintas imobiliárias, Arte Cores Tintas. Atende Naviraí região com as melhores marcas e os melhores preços para você. Faça o seu orçamento sem compromisso. Atendemos de segunda a sábado na Avenida Amélia Fucuda, 880 Centro de Naviraí. E fazemos entrega a domicílio. Ligue 3461-5460. Arte Cores Tintas, trazendo mais cor para sua vida. Portal do Cone Sul, levando até você as principais notícias de Naviraí região. Jornalismo feito com responsabilidade e seriedade. Informação rápida e de qualidade é no Portal do Cone Sul. Acesse www.portaldoconesul.com.br e curta nossa página no Facebook, localizado na Rua Paris, número 348, em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Esta é uma empresa associada da ANIP, Associação Naviraiense de Imprensa Profissional. Presente no mercado há mais de 15 anos, a Eletro Garrincha oferece a seus clientes as melhores opções em materiais elétricos, instalação residencial, predial e industrial, comandos elétricos e rede de baixa e média tensão, além da fabricação de postes de energia, proporcionando eficiência e credibilidade na prestação de serviços com profissionalismo. Atendendo em Naviraí e todo o Mato Grosso do Sul, proporcionando a satisfação total dos clientes. Programa Bate-Papo com Wilson Carlos, toda quarta às 7 da noite na TV Show. Sua construção está finalizando e você não sabe ainda onde procurar os materiais para acabamento? Deixa eu apresentar a você a Gesso União. O Mário e toda a sua equipe estão preparados para lhe atender com total carinho e dedicação. E o melhor de tudo, com preços acessíveis. Então pensou no acabamento da sua casa? Pensou Gesso União. Economia, qualidade e atendimento personalizado é na Gesso União. Localizada na Avenida Mambai, Vila Industrial, saída para Dourados. Telefone 67-3461-3800. Programa Bíblia na Vida, toda quarta às 9 da noite na TV Show. TV Show, compartilhe. TV Show. Na nossa frente, só você. Olá, estamos de volta o programa Bíblia na Vida. Eu, Walter Azzolini, pastor da Igreja Metodista aqui na cidade de Naviraí, estou na TV Show, agradecendo ao nosso mano Samuel, o nosso mano Zé Luiz. TV Show, na nossa frente, só você. Vamos dar continuidade ao nosso tema rancor. Estávamos falando que uma das características do rancoroso é que ele está sempre certo. A outra característica, e é a quinta característica, não aprendem com o passado. Você e eu, a gente sempre passa por problemas. A gente está sempre, num momento ou no outro, enrolado com uma coisa ali, com uma situação relacional, ou de relacionamento, ou uma questão técnica, enfim, qualquer que seja a situação. Você e eu passamos por esses problemas. As experiências invariadas
elas nos causam desconforto. Às vezes, muita dor de cabeça. Então, as situações pelas quais passamos, seja através de relacionamento, seja através de questões burocráticas, elas geram para nós algum tipo de aprendizado. Mostram para nós que nós precisamos olhar para aquilo que passou. Refletirmos sobre aquilo, guardarmos no nosso consciente. E de uma forma tão simples que quando nós, de repente, enfrentarmos uma situação parecida com ela, nós tenhamos algumas respostas, alguns questionamentos até, sobre o que nós vivemos atrás. Então, como nós já tivemos uma experiência lá atrás, nós já sabemos da não devemos agir. O Immanuel Kant é um filósofo do século XVIII e ele diz que as escolhas são, mas elas têm um problema. Nós fazemos uma escolha e nós nunca sabemos qual será o resultado. A gente só sabe se a escolha foi boa depois do resultado. Então, pelo resultado a gente diz, puxa, essa escolha foi boa. Dependendo do resultado a gente diz, a escolha não foi boa. Você e eu, nós sempre fazemos uma escolha, tipo assim, esse negócio aqui vai dar certo, vou arrebentar. E a gente realmente se arrebenta, a cabeça numa pedra. Porque deu errado. Por isso, não. E essas experiências ruins, elas servem como baliza, como gabarito para qualquer problema que a gente venha a sofrer no futuro. A gente já tem uma experiência e diz, se eu for por esse lado, problema. Então, o rancoroso, o passado, lembre-se que anteriormente nós dissemos, usa a razão, ele é emocional, então quando nós somos mais racionais, refletir experiências passadas, a gente diz, bem, dá para eu tirar isso, isso e isso de lição. O rancor não tira nada. Ele só guarda os materiais, com ele vai ficar em cima de você depois. As experiências passadas nos ensinam, a mim e a você, mas o rancoroso não olha para o passado, alguma coisa que ele vai conseguir fazer. Eles estão sempre no controle, eles querem controlar, eles não se sentem seguros. E eu não estou falando de qualquer tipo de segurança, estou falando de segurança emocional. Eles não se sentem seguros se eles não estão no controle, se eles não dominam. Eles não aceitam que os outros tenham opiniões ou gostos diferentes dos teus. Esquece a sua opinião, ele não serve. O rancoroso tem a melhor opinião de todas. Ele vai fazer é o melhor. Se ele der com os burros na água, a culpa será sua, não será dele, porque você falou para ele fazer isso. O rancoroso é assim. Eles são irreconciliáveis e tudo deve se encaixar na sua concepção de mundo perfeito. Ou seja, o mundo só é bom, a vida só é boa, ele só é... Você é aquele cachorrinho que fica dentro do carro. Já viu? Que cachorrinho, que você está andando atrás do carro, ele está lá atrás e ele fica fazendo assim, porque ele tem uma molinha que fica balançando a cabeça. Só assim o rancoroso é feliz. O mundo dele é perfeito quando ele está no controle, quando ele fala. E ele nunca está errado. E quando ele erra, é sua.
A última característica do rancoroso é que a vida dele é um drama. É um drama. Como o rancor em nossos corações, a vida eu sigo nas redes sociais o professor Clóvis de Barros Filho, e o professor Clóvis de Barros Filho, o mundo é pródigo em te ser, o mundo é bom para te colocar para baixo, para te derrubar. Essa é a fala do professor Clóvis. Mas o mundo é um lugar agradável. Nós temos amigos, nós nos relacionamos, nós temos família, nós temos uma porção de coisas boas no mundo. Nossa vida não é só coisa ruim, nossa vida é também coisa boa. Mas o rancoroso não. Ele só lembra das coisas ruins que os outros fizeram. Não há nada de bom que alguém tenha feito. Muito sério. Rancorosos recriam os fatos. Eles são relutantes em enfrentar essas situações. E se algo na vida do rancoroso não vai bem, ele culpa você. Por quê? Porque ele precisa estar no controle. O rancoroso quer manter todos ao seu redor sob controle, tutelados. Eles não podem. Aqueles que convivem com o rancoroso, ele não tem ideia, não tem opinião, ele não gosta de nada. É sempre aquilo que o rancoroso quer. E ele não se trata disso. Porque a última coisa que ele pensa é sobre o raciocínio. Ele, como eu disse anteriormente, ele não reflete. Ele não diz, puxa vida, eu preciso analisar se isso que eu estou ouvindo é verdade. Quando você está conversando com um rancoroso e você diz a ele que ele está fazendo e ele precisa pensar sobre essa e essa possibilidade, esquece. Nunca ele terá feito alguma coisa errada contra você. Você sempre estará errado. Você estará sempre o atingindo. As suas falas vão sendo sempre para machucá-lo, para ofendê-lo. Você quer tirar ele da sua posição de conforto. Pronto, a guerra está declarada. Essa é uma grande dificuldade do convívio com um rancoroso. Tudo para o rancoroso é um drama. Tudo para o rancoroso é um drama. E eles fazem questão absoluta de se manterem assim. É como se eles colocassem um escudo à sua frente, para serem protegidos de todo tipo de acusação, de ofensa, ou seja lá o que for. E você e eu sabemos que nos nossos relacionamentos familiares, eclesiásticos, no trabalho, nós sempre estaremos sujeitos a algum nível de ofensa, de machucadura, ou seja lá o que for. Mas para o rancoroso isso vira uma guerra. Tudo para ele é um drama. Dá uma seguradinha aí, nós vamos ouvir mais um louvor e daqui a pouco a gente volta. Todo esse tempo viver sem ti, como pude eu te abandonar, sem se importar por tudo que já fez por mim. Nossa, pequei tanto,
Só fui me afundando e nem percebi. Só pensei em amigos, em sustentar meus vícios e nada de olhar pra ti. Mas Senhor, confesso eu cansei. Me perdoa pelos meus pecados, desobediência porque eu falhei. Eu cansei. Eu cansei. Mas eu me rendo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor, voltar pra te sentir, nunca mais me afasta de ti, pois tu és justo e fiel. Quando voltar quero ir contigo pro céu e cantar junto com os anjos. Todo esse tempo viver sem ti, sem ti, sem ti. Como pude eu te abandonar sem se importar por tudo que já fez por mim? Nossa, peguei tanto, só fui me afundando e nem percebi. Só pensei em amigos, em sustentar meus vícios e nada de olhar pra ti. Mas Senhor, confesso eu cansei. Me perdoa pelos meus pecados, desobediência porque eu falhei. Eu cansei. Eu cansei. Mas eu rendo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor, voltar pra te sentir, nunca mais me afasta de ti, pois tu és justo e fiel. Quando voltar quero ir contigo pro céu, cantar junto com os anjos. Mas eu me rendo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor, voltar pra te sentir, nunca mais me afasta de ti, pois tu és justo e fiel. Quando voltar quero ir contigo pro céu, cantar junto com os anjos. Mas eu me rendo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor, voltar a te sentir, nunca mais me afasta de ti, pois tu és justo e fiel. Quando voltar quero ir contigo pro céu.
canta junto com os anjos. Olá, estamos de volta depois desse belíssimo louvor. Nós voltamos para concluir esta live ou este estudo, este ensino, entenda como você quiser, lendo a palavra de Deus. Palavra do Senhor que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, nos versos de 1 a 6. Portanto, és inexcusável ou indesculpável quando julga. Ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas, faze o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da tua benignidade? E não tem nada a ver com riqueza de dinheiro ou de recurso. Tem a ver com aquilo que você tem como benignidade, como paciência e como longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, ajuntas ira para ti no dia da ira e a manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para os romanos, e de novo, ele não está falando para os romanos, ele está falando para os crentes de Roma. Paulo, quando está aqui, ele já vai para a morte. Romanos é uma das últimas cartas escritas por Paulo, e eu vou deixar esse outro assunto uma outra hora, porque gosta um pouco disso. Tem as cartas pseudo-paulinas, que não pessoas. Então, Paulo está dizendo para os crentes de Roma, são judeus e também são romanos convertidos ao cristianismo. Ele está dizendo isso. O que é que está acontecendo em Roma para que Paulo utilize palavras nessa situação? Nós todos sabemos que Roma perseguiu os cristãos. E a perseguição era para a morte. Devem saber que muitas vezes os imperadores romanos, eles pegavam os crentes, os cristãos, eles envolviam esses crentes na pele de um animal, amarravam num poste, jogavam óleo e botavam fogo com os crentes dentro. Esses crentes eram a iluminação pública de Roma. Todo tipo, toda sorte de acusação contra os cristãos. E os cristãos convertidos, Paulo dizia para eles, a gente leu aqui, se você tiver na sua cabeça um julgamento sobre alguém, isso tudo também virá sobre você. Ele diz, os que praticam a mesma coisa, você serve para igual, para o ímpio e para o cristão. Então ele está alertando a igreja de Roma, para que não se contra o romano. Mas pastor, os romanos estavam lá botando fogo no crente. É isso aí. A carta de Paulo para Éfeso, para a época dos Efésios, os romanos estavam passando ali na parte leste de onde hoje é a Turquia, onde está Listra, Derbe, Corinto, Pérgamo, Tessalônica, estava passando o rodo geral, matando todo mundo. Porque eles estavam procurando João, ido de Pátimos, e estava tendo umas visões. Então, Paulo escreve
estava falando sobre perseguição. A gente falou na live da semana sobre o livro de Hebreus 12, sobre Hebreus 12 e sobre Deuteronômio 29, sobre a perseguição, tanto dos romanos quanto dos egípcios para com os hebreus que haviam fugido de lá. Então havia dentro deles um sentimento, havia dentro deles um ressentimento. Imagina que isso aqui não é um... Imagina que isso aqui é uma bacia. Ok? Isso aqui é uma bacia. Uma bacia. Quais os sentimentos que faziam morada na alma dos hebreus que fugiam dos egípcios e dos crentes que fugiam da perseguição romana? Eles diziam: oh Deus, muito obrigado porque eles estão perseguindo nós estamos com fome desgraçada, um frio infeliz, nós estamos fugindo, nós não temos culpa de nada, mas esses cabras vêm aqui para nós, olha, muito bom isso, que alegria, Senhor. #SQN, só que não. Muitos deles tinham dentro de si ira, rancor, frustração, desejo de vingança, julgamento. Bota tudo isso na bacia. Como é que é o nome da bacia? Como é que é o nome do depósito desse sentimento? É o rancor. O rancor, como nós falamos na aula passada, ele também te impede de ver a glória de Deus. O rancor também te impede de desfrutar da presença de Deus. O rancor também te afasta da presença de Deus. Era com esse cuidado que Paulo está escrevendo aqui para os Romanos, capítulo 2, do verso 1 ao 6. Não permita que esses sentimentos façam morada dentro de vocês. Não deixe isso continuar. Não deixe que a raiz de amargura faça com que essas raízes cresçam, não só em tamanho, como em espessura. Porque permitir que isso chegue a esse nível, é difícil tirar de lá, e você passará a ser Então, quando nós no programa Bíblia na Vida, é para a noção de que se você não tiver o conhecimento do texto bíblico, e pior, a prática do texto bíblico na sua vida, você carregará as mochilas dos nepaleses nas costas, mochila atrás de mochila, peso atrás de peso, frustração atrás de frustração, dor atrás de dor. É contra isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo: olha, se alguém agir com você em justiça, deixa ele. Como está o teu coração? Ah, meu coração está limpo. Ele cometeu a injustiça. Não deixe que o rancor te domine. Não deixe que o rancor... Acabe com isso. Peça a Deus. Ele tirará o rancor da sua vida. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que esses temas e estas lives possam mexer com a vida espiritual e emocional daqueles que estão assistindo essa live. Que eles possam ter em Ti, Senhor, o seu berço, onde um pai amoroso vai filhos. Como Pai amoroso, o Senhor nos tirará desse berço, trocará a nossa fralda, nos alimentará e nos aconchegará no seu regaço. O Senhor vai nos colocar próximos ao seu coração, para nós nos acalmar
teu coração. E que toda justiça própria, toda ira, todo ódio, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, verso 31, isso não faça parte do seu coração, antes você seja limpo de toda ira, de toda mágoa, de toda frustração, de toda amargura, de todo rancor. Que Deus cure a sua vida e que você libere todo o rancor que há dentro de você. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha se inscrito no canal, que você tenha tocado o sininho e que você possa, por favor, compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas, cujo único objetivo é transformar a sua vida, é fazer com que você possa fazer uma reforma interna do seu ser e passar a ser uma pessoa nova, renovada. E onde você possa ter a Bíblia como fator primordial na sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Até lá!